Fala, jovens do Brasil, tudo na paz? Hoje estamos recebendo a presença ilustre, Miguel Najib, presidente do Escola Sem Partido. Miguel Najib, por favor, o senhor poderia se apresentar para quem não conhece o projeto também, apresentar o senhor também? Vamos lá. Boa tarde, boa noite, sei lá, o horário que for. É um prazer estar falando com você, com o movimento Jovens do Brasil. Eu sou advogado e no momento eu estou aposentado, me dedicando exclusivamente ao Escola Sem Partido. Esse movimento começou em 2004 e o objetivo do movimento era dar visibilidade a uma coisa que estava acontecendo no segredo da sala de aula. As pessoas sabiam, mas não era um dado compartilhado pela sociedade, né? Havia muitas vítimas da doutrinação que não se comunicavam, que não se reconheciam como vítimas. Então a finalidade do Escola Sem Partido foi justamente dar visibilidade ao problema da doutrinação. Você falou que eu sou presidente do Escola Sem Partido. Eu sou o fundador do Escola Sem Partido e sou presidente da Associação Escola Sem Partido, cuja sede está sendo hoje inaugurada aqui pelo Alexandre, a primeira entrevista gravada na nova sede do Escola Sem Partido. Que honra. Essa ideia de criar o ESP foi em 2004, certo? E antes disso, nessa época de estudantes, o senhor já percebia algo nesse movimento meio de doutrinação? Com certeza. Na verdade, o sistema de ensino, em maior ou menor grau, sempre foi usado para fazer, vamos dizer assim, para promover determinadas ideologias. Mas a partir da década de 80, o PT iniciou no Brasil essa doutrinação que hoje nós conhecemos, né? Foi um projeto, vamos dizer assim, implementado com base na teoria do Gramsci, do Antônio Gramsci, da ocupação de espaços. Então, a partir da década de 80, final da década de 70, já nós estamos no regime militar, ainda durante o regime militar, já havia este movimento de ocupação das universidades e também do ensino fundamental e do ensino médio. Então, quando eu estudei, eu fiz o ensino fundamental e médio na década de 70. Isso já estava começando. Eu já tinha professores que, de certo modo, usavam a sala de aula para promover a ideologia de esquerda. Mas isso ainda era muito incipiente na época, né? Este movimento ganhou força ao longo da década de 80, quando, inclusive, por força do Paulo Freire, né? Que em 89, não, acho que foi em 90 e pouco, ele foi secretário de Educação de São Paulo. Mas ele passou a exercer uma grande influência na educação a partir da década de 80 aqui no Brasil. Então foi nesta década de 80 até 90, e enfim, até na verdade são 20 anos, de 80 e 90, que a doutrinação ganhou impulso no Brasil e se transformou nessa coisa monstruosa, nesse câncer que é hoje. E nós vemos assim, né, que a doutrinação de professores assim, alinhados com a esquerda, né? Não é algo que você vê, é raro, exceções, claro que deve existir também professores de direito que fazem algum comentário na linguagem de sala de aula. Mas é intrigante, né, ver que só professores de esquerda fazem isso. Na verdade, você disse bem, há professores de direita que também usam a sala de aula para promover as suas próprias preferências ideológicas, religiosas, políticas e partidárias. Mas esses professores não estão organizados como acontece em relação aos professores de esquerda. O que a esquerda tem é um movimento organizado pelo PT, pelos sindicatos de professores, pelo movimento estudantil. Quer dizer, é de fato uma ação orquestrada e organizada por um partido ou por uma corrente ideológica. E os soldados desse movimento, desse exército, né, que estão dentro das salas de aula, tentando fazer a cabeça dos alunos e tentando criar, na verdade, novos militantes para depois atuarem dentro do sistema educacional. Porque uma parte dos alunos que é vítima da doutrinação acaba voltando para o sistema educacional como professores. Sim. Né? Eles voltam como professores e depois repetem essa maldição da doutrinação com outras vítimas, que depois serão novamente inoculadas pela ideologia de esquerda, voltarão para o sistema de ensino e farão a mesma coisa. Você vê que é um círculo vicioso. Né? E é isso que está acontecendo. E é justamente esse círculo vicioso que o Escola Sem Partido quer romper. E quer romper por meio da conscientização do estudante sobre o direito que ele tem de não ser doutrinado. Resumidamente, o que nós queremos fazer é colocar um cartaz como este daqui, que está aqui atrás, em cada sala de aula do Brasil, para que o estudante conheça os deveres do professor. Não é? Deveres que são correlatos a direitos constitucionais dos alunos.
como, por exemplo, a liberdade de consciência e de crença, o direito ao pluralismo de ideias, o direito à impessoalidade como usuário do serviço público. É só isso que nós queremos, informar o aluno de que ele tem esses direitos e que os professores têm esses deveres correlatos aos direitos constitucionais dos estudantes. Sim, e como o senhor havia dito, né, muito desse, vamos dizer assim, dessa doutrinação parte, vamos dizer assim, começa nos movimentos estudantis. Quando o professor começa a sua trajetória lá na universidade, começa a conhecer a UNE, esses braços de partidos políticos de esquerda, né, nas universidades. Como o senhor vê essa interferência política em movimentos estudantis interferindo na vida futura dos estudantes naquela época? Não, o movimento estudantil é um braço de alguns partidos políticos, né? Eles são uma organização, de fato, que funciona de maneira sincronizada, né? O movimento estudantil, a UNE em particular, a UJS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, são braços do PT, são braços do PT, do PCdoB e do PSOL. Não se iludam com relação a estudantes. Se vocês entrarem na UNE, saibam que estão entrando no PT, saibam que estão entrando no PCdoB ou no PSOL. Então, não tem diferença. Eles apenas atuam dentro do sistema educacional, fazendo o quê? Aliciamento de novos estudantes para servir de massa de manobra aos interesses desses partidos e dos sindicatos. Então, é uma coisa absolutamente covarde, desleal. No fundo, esses estudantes de movimento estudantil, que dizem representar os interesses dos estudantes, dos alunos, dos usuários dos serviços prestados pela escola, estão traindo os interesses dessas pessoas, né? Estão vendendo essas pessoas para os partidos políticos, usando-as como massa de manobra a serviço do PT, do PSOL, do PCdoB. É só isso. E a gente viu até no passado uma tentativa de criar uma UNE de direito, vamos dizer assim, com a ideia de estudantil. Como o senhor viu esse movimento, a criação desse movimento? Eu acho positivo. Eu acho que tem que haver pluralidade vamos dizer assim, de representações estudantis, para que ninguém fique monopolizando ou invocando que possui o monopólio da representação dos estudantes. Eu achei até absolutamente correta e oportuna essa decisão do governo federal de retirar da UNE o monopólio da carteira estudantil, o monopólio da carteirinha. Isso é um absurdo. É, na verdade, uma fonte de receita do PT, uma fonte de receita dos partidos que controlam a UNE e esses movimentos. E até fazendo só uma adição que o senhor disse, né? Você acha que esse monopólio pode acabar, que o deputado Kim Kataguiri falou que vai entrar com uma emenda para retirar esse poder da UNE também, segundo depois do projeto de lei do presidente, da MP do presidente Bolsonaro fez. Então vamos ver se ainda vai continuar com a UNE ali, né? Mas não, a UNE pode até existir, não tem problema nenhum. Ela só não pode ter o monopólio da representação dos estudantes. Ela tem que ser esvaziada, tem que ser, em primeiro lugar, desmascarada. A UNE precisa ser desmascarada. São, na verdade, uma entidade que atua como um pelego dos partidos de esquerda. Quer dizer, o movimento estudantil é pelego do PT, pelego do PCdoB e do PSOL. E falando em UNE, né, muitos deputados pedem, né, já entraram com até pedido na Câmara para a CPI da UNE. Né? Muitos deputados falam que já ano passado, né, muitos senadores, deputados tentaram a CPI da UNE, mas tem pessoal que tem das teorias da conspiração que diz que quando o Rodrigo Maia assumiu, ele fez um acordão para barrar a CPI da UNE com o PCdoB. Como o senhor vê essa CPI da UNE? Eu acho que é extremamente urgente uma CPI da UNE, desmascarar essa entidade, né? Assim como é urgente, na minha opinião, a CPI da doutrinação. Eu tenho defendido a criação dentro do MEC daquilo que eu chamei assim, de comissão da verdade do sistema de ensino no Brasil. É preciso revelar os crimes que estão sendo cometidos dentro das escolas, dentro das salas de aula, contra o interesse dos estudantes, da família e contra a democracia. Claro. Né? Na verdade, Alexandre, quando um partido se apropria da máquina do Estado, né? O sistema educacional, nós temos no Brasil sei lá, mais de 2 milhões de professores, se não me engano, mais de 50 milhões de estudantes, é um número enorme de pessoas, não sei se são centenas de milhares de escolas, e muitas delas, ou uma grande parte delas, funcionam em benefício de partidos políticos que disputam o poder na sociedade. Então, a doutrinação das escolas, o uso das escolas para fins de propaganda ideológica, política e partidária, é uma tremenda fraude à democracia.
Felizmente. Não é verdade? Então, é preciso que o Congresso Nacional, o Parlamento, e não só o Parlamento, não só o Congresso Nacional, mas também as câmaras municipais e assembleias legislativas realizem uma investigação sobre o uso ideológico, político e partidário das escolas e universidades, escolas municipais, estaduais e universidades federais. Claro, né? E quando o senhor começou em 2004, né? Não sei, eu acho que o senhor demorou um pouco. Não, ficou meio confuso, não adianta. Esse movimento começou em 2004, eu acho que nunca esteve tão próximo de se tornar realidade agora com o governo Bolsonaro. Vários parlamentares que apoiam essa causa, defendem, foram eleitos, como foi o caso da deputada Bia Kicis. O senhor acha que esse ano, ou no máximo ano que vem, consegue ser o projeto de lei do Escola Sem Partido? Alexandre, essa pergunta é muito boa, porque me dá a oportunidade de explicar que a aprovação de uma lei contra a doutrinação nas escolas não é o principal objetivo do nosso movimento. É a principal estratégia do nosso movimento. O principal objetivo é fazer com que a população conheça isso aqui, conheça os deveres do professor. É fazer com que os estudantes conheçam os deveres do professor. Esse é o nosso objetivo. Até acrescento que a própria lei, a principal regra desse projeto de lei ao qual você se refere, limita-se a prever a fixação de um cartaz como esse nas salas de aula. Então, o objetivo do movimento é o mesmo objetivo da lei, da proposta de lei, que é levar esses fatos, levar vamos dizer assim, ao estudante o conhecimento do arcabouço normativo, falei difícil agora, o conhecimento das regras que disciplinam a conduta dos professores em sala de aula. São os limites éticos e jurídicos da atividade docente, que correspondem a direitos constitucionais dos estudantes e também das famílias. Não, claro. E um pouco antes, né, de estar aqui nessa sala, que acho que vai ficar muito mais bonita, vai ficar os móveis montados, mas o senhor cogitou a suspender os trabalhos de escola sem partido. E isso se deu ao que? A falta de apoio do governo Bolsonaro, um aceno do governo, foi isso? Eu não espero o apoio do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não tem que apoiar o movimento Escola Sem Partido. O governo Bolsonaro tem que cumprir a Constituição, como qualquer governo, né? E obedecer essas regras e exigir a obediência dos professores a essas regras que estão aqui atrás é um dever constitucional do governo federal, estadual e municipal. A escola sem partido é política de Estado, não é política de governo. A política de governo, o governo escolhe o que ele quer fazer. Ele quer abrir uma estrada, ele quer construir um hospital, ele tem vamos dizer assim, a liberdade de priorizar um determinado aspecto dentro da administração pública. Mas o governo não tem liberdade de deixar isso aqui de lado, gente. O governo não pode escolher não cumprir e não exigir o cumprimento dessas regras. Isso é um dever de todo governo, é dever de todo prefeito, de todo governador e também um dever do presidente da República. Exigir o cumprimento dessas regras significa zelar pela guarda da Constituição Federal. Então, eu como eu disse, nós não esperamos, o nosso movimento não espera nada do governo Bolsonaro em relação a essas regras que eu estou me referindo. Mas a sociedade brasileira espera. Né? Inclusive, quando durante a campanha, ele se comprometeu a implementar a proposta do movimento Escola Sem Partido. Eu acho que a sociedade espera que ele faça isso. Eu também como cidadão espero que ele faça isso. Agora, independentemente daquilo que o governo vai fazer ou deixar de fazer, o Escola Sem Partido vai continuar trabalhando para que a sociedade brasileira conheça o problema da doutrinação, tome conhecimento dos abusos que estão ocorrendo dentro das escolas, no segredo da sala de aula, e também conheça os deveres do professor, como estão aqui expostos no cartaz. E isso é muito importante, que eu já tive professor de sala de aula que se dizia cientista político, chegava em sala de aula, falava que votava em Ciro Gomes, que era a melhor opção, que Lula era um preso político, por isso que não participava das eleições. Então isso é um absurdo, é algo extremamente necessário, escola sem partido. Então espero que brevemente esteja já, né, em todas as escolas do Brasil. A próxima pergunta é, quando, ano passado, creio eu, se estiver errado, por favor, me corrija, o José Dirceu dá uma declaração em que ele diz que o maior pesadelo da esquerda seria o Escola Sem Partido. É isso aí. Como o senhor viu essa declaração? Literalmente ele diz isso. A pior ameaça que nós vamos viver, está se referindo à esquerda, é o Escola Sem Partido. A partir quando a gente tomou conhecimento dessa frase, eu passei a usar essa frase do José Dirceu como cartão de visita do Escola Sem Partido.
né? Ninguém melhor do que ele, que foi o fundador do PT, um dos fundadores do PT, e um dos principais mentores dessa política gramsciana de ocupação de espaços, ninguém melhor do que ele para saber a ameaça que o Escola Sem Partido representa para esse projeto de poder da esquerda, né? Porque a esquerda sobrevive, eu sempre digo isso, que petista, como é que é uma frase que eu costumo usar, o petista precisa da escola como o vampiro precisa de sangue. Essa é a frase. O petista precisa de escola como o vampiro precisa de sangue. Então, sem o domínio desse ambiente escolar, a esquerda desaparece do Brasil, porque eles vivem disso. Eles precisam fazer a cabeça dos outros. Eles precisam doutrinar. Sem doutrinação, a esquerda não sobrevive. O Zé Dirceu viu isso muito bem. E é claro que aí, dirigindo-se a uma plateia de petistas também, de esquerdistas, ele reconheceu esse fato. Só não vê quem não quer. Só não enxerga que o Escola Sem Partido é a pior ameaça para a hegemonia da esquerda quem não quer. Exatamente. Para você que quer entender um pouquinho mais disso, dessa questão de Paulo Freire, esquerda, tem um livro muito bom que comecei a ler, chamado Desconstruindo Paulo Freire, que é muito bom. Então eu recomendo a todos que comprem, vejam, que é muito bom. Então, pessoal, esse livro aqui, ó, Desconstruindo Paulo Freire, que não vai focar muito não, deixar aqui nessa aqui de baixo de pé. Desconstruindo Paulo Freire, do Thomas Juliano, muito bom, recomendo a todos que comprem, vejam, acho que tem até em PDF em alguns lugares que tem. Mas é muito bom, recomendo a todos. Então, para encerrar, faço uma pergunta. Então, o senhor acha que, assim, existe um MPL estudantil que seria um movimento de direita, existe a UNE, que é um movimento exacerbadamente de esquerda. O senhor acha interessante um que seja realmente apartidário, seja interessante criar um movimento apartidário? Olha, eu acho que a militância estudantil, que o movimento estudantil, deve focar nos interesses dos estudantes. Sim. Então, não vejo por que o movimento estudantil deva dar pitaco em questões relacionadas à política externa. Eu acho que eu não reconheço legitimidade a uma intervenção do movimento estudantil em áreas que não digam respeito ao interesse comum dos estudantes, na minha opinião. Mas eu realmente, para a Escola Sem Partido, este assunto é um assunto estranho às nossas preocupações, entendeu? O que a gente percebe é que, de fato, o movimento estudantil, este movimento, a UNE, por exemplo, é contra o Escola Sem Partido. Né? Então, ser contra o Escola Sem Partido significa reivindicar para os professores o direito de abusar intelectualmente dos alunos, o direito de perseguir alunos que discordem das suas opiniões. Então, veja o que a UNE está fazendo. Ela está advogando contra o interesse daquelas pessoas que ela diz representar. O nome disso em advocacia é patrocínio infiel. É quando o advogado trai os interesses do cliente. Então, a UNE, o cliente da UNE é o aluno, é o estudante. E a UNE está traindo o interesse do estudante em benefício dos partidos, dos interesses dos partidos que controlam a UNE, que a controlam. Vejam a gravidade do que a UNE faz. Ela está, repito, reivindicando para os professores o direito de prejudicar e constranger alunos em razão das suas convicções ideológicas, políticas e partidárias. Quer dizer, um escândalo que a UNE possa fazer, mas faz. E a UNE precisa ser desmascarada, precisa ser denunciada por trair os interesses dos estudantes. Chegando ao fim da nossa entrevista, Dr. Miguel Nagy, muito obrigado por nos recebendo aqui, uma honra. Então, o senhor poderia dar as considerações finais? Alexandre, obrigado pelo interesse, pela entrevista, eu gostei muito. E estou sempre à disposição para esclarecer as dúvidas sobre a proposta do Movimento Escola Sem Partido e peço o seu apoio, peço o apoio do seu movimento ao Escola Sem Partido, que vocês também entrem nessa luta ao nosso lado. Não, claro, nós já apoiamos, agora a gente apoia mais ainda, com certeza, desculpa. Valeu. Então, gente, muito obrigado, deixa o like aí, se inscreva no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima, pessoal. Valeu.